Boa tarde, companheiros e companheiras. Também como diretor do Sindicato dos Trabalhadores da USP, queria colocar aqui que o nosso sindicato e a nossa categoria quer estar na linha de frente, companheiros, na primeira fileira, para exigir a punição de todos os torturadores. Mas hoje nós também viemos aqui, companheiros, para lembrar toda a luta que significou a vida de Merlino e tantos outros que foi levada. Hoje nós estamos aqui, companheiros, para lembrar que a ditadura no nosso país só aconteceu porque a classe trabalhadora, porque os movimentos populares, os camponeses, naquele momento, companheiros, estavam se levantando e ameaçavam tomar o poder da mão da burguesia. É para trazer à tona hoje, para trazer presente toda a história de Merlino, que nós estamos aqui hoje também, companheiros. Porque assim como eles, vários outros camponeses, vários outros operários foram assassinados pela mão da ditadura. Nós estamos aqui para dizer, companheiros, que a ditadura militar no nosso país e em toda a América Latina tinha um caráter de classe e por isso teve que afogar em sangue a luta de Merlino e tantos outros companheiros. Hoje é isso que nós também viemos aqui lembrar. Hoje, companheiros, é um absurdo que passados mais de 40 anos num governo de uma ex-guerrilheira, depois de 8 anos do governo Lula, esses torturadores e os empresários que apoiaram e financiaram a ditadura, companheiros, continuem impunes, que Camargo Correia, que Odebrecht, que o Grupo Ultra, que financiaram toda a ditadura militar no nosso país, e que a burguesia na América Latina siga governando, companheiros, impune, siga dominando o nosso país. Hoje, companheiros, nos processos de cada estudante, de cada trabalhador, de vários dirigentes sindicais, como o do nosso sindicato, que estão sendo punidos por lutar contra o regime burguês, que ainda impera no nosso país, companheiros, sobrevive sobre a punição do companheiro Brandão, do companheiro Magno, do companheiro Aníbal, o mesmo domínio de classe que há 40 anos atrás puniu e levou à morte de companheiros como o companheiro Merlino. Então hoje, companheiros, estamos aqui para lembrar a história do companheiro Merlino, mas para dizer que é um absurdo que sob o governo Dilma os arquivos da ditadura ainda continuem fechados. Não basta, companheiros, uma comissão da verdade que mantém impunes e mantém soltos canalhas que nem o Sarney, que estão aqui hoje, são uma das testemunhas de defesa da ditadura e se mantêm livres e aliados do governo Dilma. Nenhum desses podem passar impunes, companheiros. Avante, Merlino, avante a sua luta, avante a luta da juventude e da classe trabalhadora. Vamos nos calar, queremos abertura nos arquivos já. Dilma, vamos nos calar, queremos abertura nos arquivos já. Esse homem deve ter matado por volta de 70 militantes políticos, opositores à ditadura, a maioria jovens, mas não só. Que o Brasil é um dos poucos países onde a impunidade ainda permanece, a impunidade daqueles anos de ditadura permanece praticamente intacta. Mas a anistia que nós conseguimos em 1979 não anistiou os torturadores como querem fazer passar os ministros do STF. Aquela decisão do STF é vergonhosa, é vergonhosa. Eu estou falando aqui nesse momento, sempre falo com muita emoção, porque eu fui presa política, eu passei aqui no DOI-COTE, passei no DOPS, passei no Carandiru, passei no hipódromo e fui torturada pelo então Major Ustra, que era conhecido lá como Dr. Silva. Ele não, hoje ele está sendo processado aqui e não teve coragem de aparecer aqui. Ele é um covarde, ele não tem coragem de olhar na nossa cara, ele não tem coragem de dizer nada para nós, de olhar para nós. Juventude, presente no futuro nos pertence. Juventude, presente no futuro nos pertence. Eu não posso falar muito. Vou só fazer realmente um breve resumo, porque só entraram na sala eu e a Regina, que estamos movendo a ação, os nossos filhos, os nossos advogados, o Lúcio, que é advogado do Grupo Tortura Nunca Mais,
E as testemunhas foram chamadas uma a uma. E elas foram, cada uma delas, dizendo quando foram presas e que contato elas tiveram com o Merlino, se viram ele machucado ou não, e se tiveram contato com o então Major Ustra, e qual é o papel que elas viram ele exercer. Bom, e isso construiu um quadro, muita coisa nós já sabíamos, nós familiares, mas construímos um quadro do que aconteceu, né? Agora é a juíza quem vai decidir. Mas eu queria dizer o seguinte, que esse momento tem que ser aproveitado para vários outros momentos, para várias outras manifestações que busquem a memória, porque é preciso a memória desse país, a verdade e a justiça também. É isso. Eu sou estudante de História, eu sou militante da Juventude da ARC. A gente está aqui para fazer uma saudação, na verdade a juventude está aqui nesse ato hoje, que a gente acha que é a tarefa fundamental da juventude resgatar o passado, para não esquecer os acontecimentos da ditadura, para não deixar que eles se repitam. Acho que a juventude tem que resgatar o que foi a luta de Olavo Hansen, a luta de Melina, a luta de Helenira Rezende, de tantos lutadores que lutaram contra a ditadura, para que a gente siga esse espírito na luta pela transformação social, ligado com a classe trabalhadora, ligado por uma outra sociedade, pela Revolução Socialista, e acho que é fundamental da juventude também resgatar e ver como se deu a transição pactuada da ditadura para a democracia, e quanto esses ditadores, torturadores e assassinos continuam ainda no poder hoje, no governo Dilma, o governo de uma ex-guerrilheira, uma ex-guerrilheira que ainda mantém Sarney, que é uma das testemunhas de defesa do brilhante Ustra, que está aqui, que é um dos responsáveis pela tortura. Então, José Sarney, as grandes empresas como Odebrecht, Camargo Correia, o Grupo Ultra, a grande mídia como a Roberto Marinho, as editoras Abril, que apoiaram a ditadura e que hoje recebem boladas do governo Dilma. Acho que é esse o papel da juventude, de resgatar esse passado e lutar contra esse governo, contra as empresas e contra os ditadores. Ontem ditadura, hoje repressão, a juventude lembra e queremos punição. Ontem ditadura, hoje repressão, a juventude lembra e queremos punição. Vamos,